Ainda falando sobre o PL da dosimetria, o UOL conversou com o relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, que é o senador Esperidião Amin. E ele falou sobre esse projeto, que veio da Câmara de um jeito que precisa de correções, Até o Otto Alencar, ontem a gente mencionava aqui, que é o presidente da comissão, disse que há brechas para que outros crimes também sejam ali, na hora da punição, sejam abrandados, e por isso ele quer focar a redução de penas desse projeto nos crimes pelos quais os condenados do 8 de janeiro estão respondendo, Então, o relator, que é o Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, admitiu que avalia uma grande diferença aprovada na Câmara, pois ela o projeto beneficiaria até criminosos de corrupção e delitos sexuais também. O trio de senadores analisa problemas. Em entrevista aqui para o UOL no sábado, o senador da oposição disse que o problema foi identificado na quinta-feira com a ajuda dos senadores Alessandro Vieira, do MDB, e delegado da polícia, relator da CPI do crime organizado e do projeto antifacção, e senador Sérgio Moro, do União Brasil, ex-juiz criminal. Os três têm conversado todos os dias, inclusive hoje, no domingo. O presidente da CCJ, Otto Alencar, barrou o texto justamente por conta dessas anomalias todas que a gente está observando. O senador disse que o problema fica mais grave porque Vieira identificou a criação de novos tipos penais, o que atrapalharia o PL antifacção, recém-aprovado pelo Senado e que vai ser analisado pela Câmara. Ele disse que fica mais complicado porque se o nosso texto vier a ser aprovado e transformado em lei, ele vai afetar e ser afetado pelo texto do projeto das facções, que uma hora vai ser aprovado pela Câmara. A semana que vem é a última semana no Congresso, antes do recesso, e o projeto foi feito para aliviar a pena de Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão. A ideia era fazer anistia, mas acabou virando dosimetria, e a gente está acompanhando hoje os protestos contra esse projeto. Calil, bom, já são alguns senadores falando que esse texto abre margem para que outros crimes, corrupção ou até crimes sexuais também sejam atingidos e com penas abrandadas, o que é grave. Isso eu acho que é de uma gravidade enorme, se a gente for pensar, enfim, vamos chamar de dosimetria ou então anistia light, seja o que for. Primeiro porque a legislação ela não deve atender casos específicos, A legislação ela tem que ser feita pensando aquilo que é melhor para a sociedade, aquilo que é melhor para o país. E não me parece que esse seja o caso, porque embora exista inclusive a tentativa de colocar que se fala de está falando dos envolvidos de maneira geral no 8 de janeiro, Está falando das mulheres, das avós, mas a gente sabe que no final das contas a gente está falando dos presos especificamente aqueles que estavam na condução dessa tentativa de golpe. Então, primeiro que é isso, Então é uma legislação que ela atende a um grupo específico de pessoas. Então isso já é, muito complicado do ponto de vista legislativo. E segundo, é que isso significa um retrocesso, do ponto de vista de outros crimes, de impactar e de gerar impunidade para outros crimes, como você falou, questões envolvendo corrupção, facções, crime organizado e até crimes sexuais. Então, ou seja, a sociedade ela não vai ficar mais segura ou aprimorar as legislações. Muito pelo contrário, a gente vai ter retrocessos em diferentes legislações, em diferentes áreas, porque, enfim, para se dar conta de um grupo específico, vai ter que se alterar a legislação para a população de maneira geral. E é complicado se a gente for pensar, porque essa, basicamente, é uma das principais agendas da extrema-direita, Punir muito severamente os criminosos, encarcerar, enfim, você tem um punitivismo muito forte, só que nesse caso é um punitivismo seletivo, Exato. Eduardo, e a gente está vendo, houve a tentativa de passar a PEC da blindagem, depois há algumas mudanças lá no projeto antifacção, que também deixavam a Polícia Federal fora de investigações, e agora nesse projeto da dosimetria, alguns outros crimes, inclusive de corrupção, também podendo ser impactados, E no momento que aparecem investigações, que acabam mirando em personagens grandes da política brasileira, Estou falando do Banco Master, estou falando das emendas secretas, enfim, tem muita gente em Brasília com medo dessas investigações. Não há a menor dúvida, Diego, que no Congresso não tem ninguém ingênuo. Por mais que, como a Isabela mencionou, o projeto tenha sido feito assim, projeto de boutique, customizado para atender a família Bolsonaro, particularmente o ex-presidente Bolsonaro, e por isso que ele conflita com uma norma mais geral, que é aquela que
tramitou no Senado essa semana, que é o projeto antifacção, e vai gerar uma confusão jurídica que não se sabe muito bem como vai se resolver, os parlamentares estão olhando para o que vai acontecer num ano eleitoral, que será o julgamento dos primeiros parlamentares, começando por aqueles do PL do Maranhão, envolvendo o mau uso do dinheiro das emendas, né? Flávio Dino, o que se sabe, já tem avançado, bem avançada a investigação sobre pelo menos 100 parlamentares e a maneira como se usou o dinheiro das emendas. Em 2026, nós vamos ter a Polícia Federal atuando de maneira muito mais intensiva que diz respeito ao mau uso do dinheiro das emendas. Aconteceu essa semana com a assessora do ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira. Então, já prevendo esse tipo de situação, eu quero crer, sim, que os parlamentares, ainda que tenham olhado para o caso específico do ex-presidente Bolsonaro, no bojo da negociação que envolve Tarcísio de Freitas ser ou não ser candidato, concede ou não concede algum tipo de benefício para o presidente Bolsonaro, mas aí na frente tem a Operação Carbono Oculto, tem o caso envolvendo o Banco Master, por exemplo, para falar dos dois mais explosivos, talvez, e que se sabe que há muitos parlamentares diretamente envolvidos com negócios muito estranhos, vamos dizer assim, do ponto de vista republicano. Então, isso é um grande problema, porque aquilo que parecia ter sido um avanço institucional na legislação brasileira, legislação do combate à corrupção, legislação envolvendo a improbidade administrativa, vem pouco a pouco retrocedendo. Segundo lugar, olhando especificamente esse PL da dosimetria, eu acho que ele é extremamente danoso para a democracia brasileira. Porque aquilo que a gente a duras penas conquistou pela primeira vez, que é colocar na cadeia militares que atentaram contra a democracia, na medida em que esse PL venha a ser aprovado, e junto com uma discussão muito ruim do projeto antifacção, como você mencionou, isso talvez, inclusive, sirva para autorizar logo aí na frente de novo mais atentados contra a democracia brasileira. Ou seja, o momento político é muito ruim porque o Congresso vem legislando, não apenas olhando aquilo que são agendas eleitorais, como a Calil mencionou, da segurança pública, o endurecimento contra bandidos, por assim dizer, contra o crime organizado, mas o efeito colateral disso pode ser deteriorar ainda mais a democracia brasileira, a duras penas vem tentando sobreviver dos ataques que a extrema-direita vem perpetrando, pelo menos desde 2018.